Na Igreja Presbiteriana do Brasil, irmãos, há formas de nós recebermos membros. Nós recebemos membros por profissão de fé e batismo, profissão de fé, transferência, jurisdição a pedido. São as formas de nós recebermos membros na Igreja Presbiteriana do Brasil. Jurisdição a pedido é quando alguém está morando nas imediações da igreja, que já é da Igreja Presbiteriana do Brasil, e já está há 6 meses, e a pessoa pede por escrito para ser membro da igreja, se ele já é de outra comunidade presbiteriana, que veio de outra cidade, de outro estado, está morando nas imediações da igreja. Aí recebe o conselho da igreja, recebe por jurisdição a pedido. Por transferência é quando alguém vai de uma cidade para outra, como nosso irmão Alex foi para lá com a irmã Simone, para Curitiba. Então eles foram transferidos para lá. Quando voltaram, também foram transferidos, trouxeram a carta de transferência, porque veio de uma igreja presbiteriana para outra igreja presbiteriana, vai por transferência. Profissão de fé, quando já é batizado na infância, então ele só faz a profissão de fé. Profissão de fé e batismo é quando a pessoa não foi batizada quando criança, estava no mundo, foi alcançada por Cristo, pela graça de Deus, e vem professar sua fé e receber o batismo, porque demonstrou-se um crente em Cristo Jesus e demonstrou o desejo de ser batizado e fazer profissão de fé. Então são estas as formas que nós temos de recebermos membros na Igreja Presbiteriana do Brasil. E também recebemos membros não comungantes, porque existem os membros comungantes e os não comungantes. Os membros comungantes são aqueles que, já adultos, eles são recebidos por profissão de fé, ou profissão de fé e batismo, ou transferência, ou jurisdição a pedido. Os membros não comungantes são os filhos dos crentes que são batizados. Os filhos dos crentes que são batizados são membros não comungantes. Qual é a diferença de membro comungante para membro não comungante? Membro comungante é porque ele goza de todos os direitos e privilégios da igreja. Pode participar da ceia, pode votar e ser votado para os cargos da igreja. Na assembleia ele tem voz, quando é civilmente capaz. O membro não comungante, ele não pode fazer nada disso. Ele apenas está em um hall de membros não comungantes, porque ele é filho de crentes e faz parte da igreja visível, embora vá demonstrar que faz parte da igreja invisível só quando fizer a profissão de fé. Porque temos a igreja visível e a invisível. Vai ser membro da igreja visível, porque é filho de crente. Mas, se até os 18 anos ele não professar a sua fé, demonstrando ser também da igreja invisível, ele vai sair do hall de membros não comungantes. Então, nesta noite, nós iremos receber os irmãos Maírla Cristina Alves Silva, Francisca Suilândia Albano Andrade. Não vem agora não, fiquem aí mesmo. Francisco Ednardo Caetano da Silva, Henrique Alex Guilherme Florindo. Iremos receber esses irmãos por profissão de fé e por profissão de fé e batismo. A Maria Cristina Alves Silva vai ser por profissão de fé. Suilândia também vai ser por profissão de fé. Ednardo vai ser por profissão de fé e batismo. E Henrique Alex por profissão de fé, porque o Henrique Alex já foi batizado quando criança. Mas antes de nós chamarmos estes irmãos para virem aqui, nós iremos realizar o batismo infantil de José Ayrton Rodrigues Neto. José Ayrton Rodrigues Neto. Queremos chamar aqui o pai do José Ayrton, juntamente com a sua esposa, a mãe do José Ayrton Neto,
Queremos também chamar os avós, né, do José Ayrton Neto, o nosso irmão Ayrton, está lá fora, chama o irmão Ayrton para cá. E também a nossa irmã Rosa. Irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela batiza crianças. Por que a Igreja Presbiteriana do Brasil batiza crianças? Para elas serem salvas? Obviamente que não. Quando a criança é batizada, ela se torna um cristão ou uma cristã? Não. Então, por que nós batizamos crianças? Porque entendemos pelas Escrituras que o batismo hoje substitui a circuncisão do passado. E nós somos uma igreja aliancista, uma igreja de pactos, como estamos estudando na escola dominical. Somos uma igreja aliancista. Não somos dois povos diferentes. Somos o mesmo povo, lá do Antigo Testamento para o Novo Testamento. A aliança sofreu algumas alterações, mas nessas alterações a própria Escritura afirma que hoje o batismo substituiu a circuncisão do passado. Ora, a circuncisão do passado era realizada ao 8º dia de nascido. Com a nova aliança, falou-se apenas que o batismo agora substitui a circuncisão. Portanto, se apenas substituiu o batismo a circuncisão, e era ao 8º dia, logo também batiza-se os filhos dos crentes, porque quem eram circuncidados eram os filhos dos israelitas ou daqueles que estavam servindo o povo de Israel, servindo a Deus em Israel. Assim, a Igreja Presbiteriana do Brasil batiza crianças. Não porque ela está seguindo um ritual, não, mas é porque a palavra de Deus diz que é para vós outros e os vossos filhos a promessa, o batismo. Quando o Ayrton Neto for batizado, ele não vai se tornar um cristão, não vai também se tornar salvo, não. Ele vai se tornar filho, ele vai se tornar membro não comungante da igreja invisível, porque é filho de cristãos, filho de crentes presbiterianos. E crentes presbiterianos, eles têm que trazer os seus filhos quando crianças para serem batizados, porque é assim que a Bíblia orienta. Por isso, nós batizamos crianças na Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós temos a honra de hoje estarmos batizando o Ayrton Neto. Algumas igrejas, elas fazem a apresentação, vem apresentar a criança. Isto é um ritual judaizante. Os judeus eram quem apresentavam. Jesus foi apresentado no templo e foi circuncidado porque era judeu. Mas hoje algumas igrejas querem apenas apresentar no templo. Não, nós não somos judeus para apresentarmos. Nós somos cristãos. Se somos cristãos, nós temos que batizar, porque o batismo substitui a circuncisão do passado. Então, apresentar crianças no templo é um ritual judaizante, que nós não podemos ter dentro da igreja cristã, rituais judaizantes. Por isso nós iremos, neste momento, proceder
com a cerimônia de batismo, batismo infantil, conhecido também como pedobatismo, pedo, criança, infantil, né? Batismo, do José Ayrton Rodrigues Neto. José Ayrton Rodrigues Neto foi muito aguardado, é fruto de oração. Os pais tentavam ter filhos, já estavam desanimando, entristecidos, quando Deus os agraciou com um filho, e um filho varão. Não que as mulheres não sejam, né? Eu, graças a Deus, a minha esposa, né, teve uma filha, e graças a Deus eu queria realmente uma filha. Eu sempre queria que fosse uma menina. Se viesse um menino, obviamente iria amá-lo do mesmo jeito, mas sempre quis uma menina. Então nós queremos, neste momento, proceder com a cerimônia de batismo de José Ayrton Neto. Para isto, nós queremos fazer aqui algumas perguntas aos pais. Os irmãos creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos, ao terceiro dia subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Vocês creem nisso? Isso aqui não é uma reza, não, irmãos. Isso aqui é o credo niceno. Credo niceno, ele foi construído, criado, formado no concílio de Niceia para combater as falsas doutrinas. Então foi criado em que nós cremos? Nós cremos nisso. Então o credo não é uma reza, é uma confissão de fé, e eles estão confessando a fé deles, a fé cristã. Creio no Espírito Santo, em uma só igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Prometem que, se o Senhor Deus for servido conservar a vida deste seu filho até a idade da razão, hão de instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada na Sagrada Escritura. Prometem ensinar-lhe a ler, para que leia por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele e com ele, servir-lhe vocês mesmos de bom exemplo de piedade e religião, e esforçar-se por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e correção do Senhor. Prometem ler com ele a Bíblia e trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e participar dele? Sendo assim, irmãos, nós iremos orar ao Senhor, e convido os irmãos para ficarem de pé para orarmos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso soberano Pai, nós neste momento te agradecemos pelo Ayrton Neto, que está sendo trazido pelos seus pais para o templo do Senhor, para aqui diante da igreja e diante do ministro do Senhor, receber o sinal da aliança, que é o batismo, Senhor. O batismo que outrora era a circuncisão, o sinal da aliança, que era praticada ao 8º dia de nascido. E agora, Senhor,
como o batismo substitui a circuncisão, nós aqui temos o privilégio, a honra de executar, de oficializar este sacramento, o batismo. Rogamos que o Senhor conceda ao Ayrton Neto não a honra do batismo apenas, mas de futuramente revelar-se um eleito do Senhor, quando vier professar a sua fé. Nós aqui, Senhor, oramos, rogando ao Senhor que os pais do Ayrton Neto possam, com todo o esforço, esmero, mostrar a esta criança os caminhos, ou o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Assim nós oramos agradecidos, em o nome de Jesus, amém. Pode sentar-se os irmãos. O ministro de Cristo, da sua igreja, cumprindo a ordenança de executar os sacramentos, Ayrton Neto, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês agora têm uma responsabilidade de ensiná-lo os primeiros passos na vida cristã, de orientá-lo segundo as Escrituras Sagradas, apresentar para ele o Deus que vocês creem, orando com ele, por ele, lendo a Bíblia com ele, ensinando a ler as Escrituras Sagradas, para que ele possa, através das Escrituras Sagradas, encontrar o caminho que é Cristo. Então vocês agora, diante do que vocês fizeram, vocês têm um privilégio em fazer isto, mas também dobrado é o compromisso e o dever para com esta criança, de trazê-lo para que ele possa acostumar-se com o culto divino, para que ele possa vir conhecer o culto divino e ter o desejo de servir a Deus, e sendo ele um eleito, futuramente virá para a sua profissão de fé. Vamos novamente, irmãos, ficarmos de pé e vamos fazer mais uma oração. Pai bendito, Pai querido, nós te louvamos porque nesta noite foi trazido a este templo, a este culto cristão, mais um filho dos teus servos, daqueles que te servem. Sabemos que este ato não torna esta criança cristã, Senhor, nem salvo, porque o que vai salvá-lo é Cristo, sendo alcançado pela graça do Senhor, quando vier para a profissão de fé, mas vai ter o privilégio de ser instruído desde a infância nos teus caminhos, na tua palavra. Isto é um privilégio, Senhor, para todos aqueles que têm o privilégio de crescerem no meio da comunidade cristã. Assim nós rogamos a Ti a Tua bênção sobre ele, sobre este casal, sobre os seus pais, para que eles possam ter este compromisso firmado diante do Senhor, diante da igreja e diante do teu ministro, pois assim eu oro agradecido, rogando a tua bênção sobre eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pode sentar, seus irmãos. Pode sentar, seus irmãos. Maria Cristina, ou Maírla Cristina Alves Silva, por favor, vem aqui à frente. Francisca Suilândia Albano Andrade. Francisco Ednardo Caetano da Silva. Henrique Alex Guilherme Florim. Por favor, esse aqui eu chamei, venham aqui à frente. Vão ficar de frente para mim. Estes irmãos que foram mencionados, eles passaram por um processo de estudo bíblico, passaram 6 meses, 7 meses,
estudando a palavra de Deus, as doutrinas básicas das Escrituras Sagradas. E depois de terem realizado os seus estudos bíblicos, como todos aqueles que fazem profissão de fé e batismo são submetidos, foram avaliados. E quando foram avaliados, encontraram-se aptos para o batismo e para a profissão de fé. Nossa irmã Maria Cristina Alves Silva, como está vindo de uma outra comunidade cristã, foi batizada, não precisa mais se submeter ao batismo, porque temos o só batismo, a só fé. A Suilândia, idem, ela procede de uma outra comunidade cristã, e como esta comunidade cristã, considerada idônea por nós, ou pela Igreja Presbiteriana do Brasil, ela também não precisa se submeter ao batismo. Temos o Henrique Alex, que também não irá se submeter ao batismo, porque ele foi batizado na infância desta igreja. E o Ednardo, como não foi batizado na infância desta igreja, ele vai receber o sacramento do batismo. Mas os demais vão ter que professar a fé. E para tanto, eu quero que respondam algumas perguntas. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele faz questão, ou ele orienta na sua palavra, de que nós deveremos professar a nossa fé. Mateus capítulo 10, versículo 22 e 23, Jesus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Há uma necessidade de confessarmos a Jesus. Romanos nos diz, se quanto ao pouco, capítulo 9, versículo 10, se quanto ao pouco confessares a Jesus como Senhor e o teu coração creres que Ele o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação, com o coração se crê para a justiça. Então é necessário confessar diante dos homens a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Por isso, diante dessas instruções, quero perguntar-vos: vocês creem em só Deus, que subsiste em três pessoas, o Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador de nossas almas e doador da vida. Vocês creem? Vocês confessam que as Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Vocês confessam isso? Vocês confessam que foram concebidos em pecado, que, por natureza, são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras. Vocês confessam isso? Vocês confessam firmemente que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e que não há outro meio de se alcançar o perdão e o poder santificador senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que Ele pede? Vocês confessam? Vocês estão agora sinceramente arrependidos do mal que têm
feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem de seu povo e a seguir os preceitos de sua lei, declarando, ou melhor, deixando de fazer o que Ele lhes proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça, vocês estão dispostos a isso? E vocês prometem mais que, como membros desta igreja, se sujeitarem sempre à sua disciplina e às suas autoridades, e às autoridades dela constituídas, para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras. As autoridades da igreja são os presbíteros, os diáconos, o pastor. Então vocês estão prometendo serem fiéis. Vocês estão prometendo se sujeitarem sempre à disciplina e às autoridades constituídas nesta igreja e o seu governo, enquanto as autoridades desta igreja forem fiéis às Sagradas Escrituras. Se passarem a não ser fiéis, vocês não devem mais submissão e obediência, mas se permanecerem fiéis, devem submissão e obediência. Diante disto, meus irmãos, o passo que vocês estão tomando é um passo extremamente importante. É o passo mais importante que o homem dá em sua vida. É no dia em que ele, diante de todos, agora vire-se para ele. Vire-se para ele. É no dia em que, diante de todos que estão presentes, eles confessam que vão abandonar o mundo, ou que já abandonaram o mundo, para servirem exclusivamente a Cristo, com todas as suas forças, sem se envergonhar disso, sem ter vergonha de dizer que é cristão. É o momento mais importante da vida do ser humano, quando ele declara para a sociedade de que eu sou cristão. Eu sou um servo de Cristo. Eu sou alguém que temo a Deus, que me submeto à lei de Deus. É o momento mais importante da vida de um ser humano. O momento mais importante não é quando faz uma faculdade, não é quando se casa, não. Porque a faculdade acaba aqui, casamento acaba aqui. Não é quando ele consegue o emprego dos sonhos, acaba aqui. Mas é quando ele mostra para todos que ele serve a Cristo e isto vai durar para toda a eternidade. Não acaba aqui. Por isso é o passo mais importante que o homem dá. É confessar diante de todos: eu sou de Cristo. Para isso, nós iremos entoar o hino. Nós iremos entoar o hino 386. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a tua palavra nos diz, Senhor, que há nos céus mais alegria por um justo que se arrepende do pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. A tua palavra diz, Senhor, quando alguém na terra confessa o teu nome publicamente, os céus se estendem. Eu acredito que nesta noite os céus estejam em festa, porque aqui estão 4 jovens. Jovens que o Senhor retirou deste mundo tenebroso, deste mundo cruel, deste mundo que não tem nada para oferecer de bom. Tens tirado estes jovens e tens trazido para o teu aprisco santo, para junto do teu redil, para junto das ovelhas que já foram alcançadas. Nós te louvamos, porque sabemos, ó Deus, que isto que estes jovens estão fazendo
tem uma consequência eterna. Dura por toda a eternidade. Eles estão vindo aqui confessar o teu Filho Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, publicamente, porque isto eles já fizeram em seus corações. Quando foram alcançados pela graça do Senhor, já confessaram isto em suas almas. Mas agora, publicamente, eles querem fazer isto porque não se aguentaram dentro de si o desejo de mostrarem que são cristãos, que são teus filhos, e dizer para o mundo que não pertencem a este mundo, mas pertencem a ti, ao teu reino, reino de luz, reino de santidade, reino de glória e esplendor. Assim nós oramos por eles, ó Deus, agradecidos por suas vidas, mas rogando que o Senhor possa guardá-los, protegê-los do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, protegê-los dos falsos amigos, falsos colegas, com os convites para desfrutar do que é o mundo, mas que eles agora, Senhor, os seus corações voltados para o teu reino, o que vai lhes dar prazer é a lei do Senhor e delas meditar de noite e de dia. Tome tuas mãos, para que eles possam ser jovens fervorosos, santos, demonstrando para os demais jovens a fé que neles habita. Assim nós oramos agradecidos por eles, em o nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Agora queremos que se aproxime Edmar. Pode sentar os demais irmãos. Pode ficar aqui vocês. Ednardo Caetano, filho da promessa, servo do Deus Altíssimo, lavado no sangue de Cristo. Vieste a esta igreja nesta noite, diante do ministro de Deus, professar a tua fé e receber o sinal da aliança, o batismo cristão, que é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te batizo assim, cumprindo a ordenança do Mestre Jesus. Amém. Agora nós damos a destra de comunhão, dizendo: seja bem-vindo à Igreja Presbiteriana do Brasil. Mais um novo membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja bem-vinda à Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja bem-vinda como membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja bem-vindo como membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta é a destra de comunhão que se dá. O ministro do Evangelho, ele faz isto, demonstrando simbolicamente que agora eles estão recebidos pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Seus nomes vão para Fortaleza e de Fortaleza vão para São Paulo, para serem acrescentados nos computadores da igreja, na estatística de novos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Onde eles forem, eles vão ser recebidos lá com alegria pelos irmãos, numa Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi assim com o nosso irmão Alex, a irmã Simone, quando foram para Curitiba. Lá eles disseram: pastor, se não fosse a igreja lá, nós não teríamos sobrevivido. A igreja nos deu todo o apoio necessário, nos receberam com muita alegria. Chegavam lá em casa com roupas, cestas básicas para o mês todo, porque chegou lá sem trabalhar no início, e eles chegavam lá para nós, e a gente ficava até envergonhado, mas eles chegavam: não, está aqui. A Igreja Presbiteriana do Brasil, onde vocês forem, vocês irão com a recomendação da igreja, do pastor, do conselho da igreja, e onde vocês forem, vocês vão ser membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sejam muito bem-vindos, podem sentar-se. Vamos cantar o hino e encerrar o culto nesta noite, depois com uma oração, irmãos. E a ceia do Senhor nós faremos no próximo domingo.